explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Boa tarde, pessoal. Chegamos ao nosso 4º dia de evento e agora à tarde, na quinta-feira, estamos recebendo o nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Campo São Sebastião. Essa atividade ela é essencial para a existência do nosso evento, porque ela marca uma confluência de várias demandas sociais em que se atravessa aí a negritude, a racialização dos corpos indígenas também, e a questão de gênero. Então, hoje a gente vai ouvir um pouco as professoras falarem sobre essa temática. Também temos estudantes que fazem parte do núcleo, também temos técnicos que fazem parte do núcleo, então é um núcleo muito pulsante, que inclusive terminou ontem um ciclo belíssimo de leituras, em 10 capítulos distribuídos ao longo de 10 semanas, e foi muito intenso, muito robusto o trabalho que foi realizado. E, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para as professoras Nilzélia, Jaqueline e Carolina. Boa tarde a todos, a todos. Primeiro, eu acho que a gente pode começar passando o vídeo. Acho que vai ser um bom jeito de iniciar. Aí a gente começa a nossa conversa, nossa roda. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡Quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro!
Tem corrupção, dá até para rir mesmo. Obrigada. A gente escolheu começar a nossa fala hoje com esse poema musicado da Vitória Santa Cruz, primeiro porque ele é bastante forte, então não sei se é a primeira vez que vocês se deparam com ele, mas a primeira vez que eu me deparei com ele, eu me lembro que eu senti uma emoção, chorei, me emocionei bastante quando isso aconteceu, e toda vez que eu volto nele, essa força renasce. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de que esse momento, que essa roda seja um momento de força e de ressignificação, de que a palavra negra realmente seja utilizada como uma resposta à colonização, né? Como diz MC Zé, negritude ela é uma resposta política contra a colonização, né? Quando a gente se declara negra e torna isso algo positivo, a gente está respondendo a todo o sistema de opressão secular que foi tão cruel contra nós, as nossas e a nossa história inteira, ele seja modificado e repensado, né? Eu gostaria de dar boa tarde a todo mundo, sou a professora Jaqueline, sou membro do NEABI, nesse momento eu estou como coordenadora do núcleo. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o NEABI do Campo São Sebastião para vocês, mas eu vou deixar a professora Nilzélia também se apresentar e aí a gente começa essa apresentação direitinho, né, para não ficar falando aqui sem ela. Obrigada, Jaque. Obrigada, Pilar. Boa tarde a todas, a todos. A ideia hoje é a gente fazer uma conversa mesmo, e a gente vai apresentar esse núcleo que é recém-nascido no campus. Eu acredito que vários de vocês já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é. E a ideia é essa mesmo, a gente fazer uma roda de conversa. Então, sintam-se, olhem aí para quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, e imaginem que elas estão sentadas em roda ao lado de vocês, tá bom? Meu nome é Nilzélia, eu sou professora no campus e também membro do NEABI. E aí, a nossa proposta hoje, para tornar a coisa mais leve, porque realmente está um calorão, né, gente? Ninguém consegue ficar ouvindo aqui uma palestra, enfim. A gente conversando e se complementando. Então, é possível que em algum momento eu interrompa a Jaqueline me interrompa, a Carol está aqui também, é do NEABI, pode interromper a gente, a Pilar é do NEABI, então, e tem outras pessoas do NEABI aqui que eu não estou vendo com a câmera aberta, mas eu acredito que estão aqui. Tá bom? A Dani está aqui também. É porque é muita gente já, não dá para a gente... Não dá para visualizar. Bom, então é isso. Eu preparei aqui um slidezinho bem rápido, só para a gente falar algumas das coisas que a gente fez no NEABI até agora, e aí a gente começa essa discussão. Antes de passar esse pequeno mesmo slide, não esperem muita coisa, tá? A gente é quase uma capa e uma outra página. Eu gostaria de falar para vocês que quando a gente fala e quando a gente propõe uma roda de conversa negra, né, quando a gente fala sobre feminismos negros, e é importante colocar sempre todos os movimentos sociais no plural, para que a gente não, de forma nenhuma, diminua as realidades, né, que possam ter em cada um desses movimentos, mas quando foi uma fala sobre feminismos negros, a gente está falando de lutas contra esses sistemas hegemônicos, algo que marcou o planeta foi a colonialidade, né? E não tem como a gente se propor decolonial ou anticolonial, não sei, sem que a gente leve a questão de raça em consideração. Porque esse é um dos marcos principais que marcam a colonialidade no mundo, né? E os movimentos negros, eles seriam, se a gente não tivesse uma questão de raça
implícita e vigente no nosso país e no mundo, o feminismo negro deveria ser considerado um feminismo universal. Se a gente tem um país de maioria negra e se a gente pensa na população, né, como essa população negra, a gente tem o Brasil como o segundo maior país, numericamente, fica após apenas da Nigéria, de população negra no mundo, né? Isso quer dizer que falar de negritude é falar de democracia, é falar de todo mundo, né? Falar de feminismo negro é também falar do feminismo branco, é também incluir as nossas irmãs brancas, porque se a gente fala só do feminismo e não considera essa questão de raça, a gente pensa no ser que é tido como universal. E o ser que é tido como universal é aquele ser que não é racializado, ou seja, as pessoas brancas, né? E por isso depois também eu vou falar um pouquinho mais do quanto é importante a gente racializar a branquitude também, a gente perceber se raça é uma questão ideológica, que a branquitude também é uma raça, né? E com isso criar questões políticas para lutar contra a raça no sentido de opressão. E eu digo isso porque quando a gente fala do feminismo negro, é onde cabem todas as lutas, né? Se eu falo no feminismo que não leva em consideração as mulheres negras, então ele não pode ser universal, ele só é universal porque as pessoas que estão dentro dele são pessoas tidas como universais, apenas isso. Eu vou tentar apresentar aqui agora o slide que eu fiz. Acho que é tudo bem, né, Pilar, eu apresentar daqui? Tá, eu vou tentar apresentar aqui, só para apresentar o que foi que a gente fez até agora, enquanto NEABI, para vocês conhecerem um pouquinho mais o núcleo e se sentirem bem-vindas, né? Eu vou falar aqui no feminino, mas gostaria de dizer que os nossos irmãos homens que estiverem aqui também são bem-vindos, mas como é uma semana das mulheres e provavelmente somos maioria aqui, eu vou falar no feminino como uma questão de... Já que a gente generaliza no masculino, eu vou generalizar no feminino aqui, tá? Sintam-se incluídos ainda assim. Bom, esse aqui é o nosso slogan, que foi feito pela nossa membra também, a Letícia Ferreira, que é aluna de letras do campus, recém-lançado também, ficou muito bonito e a gente tem muito orgulho em dividir aqui com vocês. Bom, o NEABI, ele surgiu efetivamente, né, em portaria no dia 14 de maio desse ano, então ele é muito novo, a gente está engatinhando ainda, mas eu diria que a gente está engatinhando de uma maneira muito bonita, né? Que nem criança faz, começa correndo ao invés de começar andando. Acho que a gente tem engatinhado nesse sentido, assim, a passos muito rápidos. Eu acho que muita coisa foi feita nesse período, considerando principalmente esse contexto que a gente tem vivido, né? Mas, antes dessa portaria ser lançada, já havia conversas, né, negociações, para que esse NEABI viesse a existir. Então, a professora Nizélia, o professor Rafael, eu e alguns outros alunos, né? A Maria Clara, que está aqui com a gente, a Ângela, a Letícia, o Marcos também, que participou da gente desde a Negrecia no ano passado. Não sei se vocês se lembram desse evento que a gente fez. A gente já começou a... Gente, desculpa, o celular tocou bem no meio. A gente já começou a gestar o que viria a ser o NEABI. E ele foi efetivado por meio de portaria, né, em maio desse ano, e a gente ainda está na luta para conquistar o status de núcleo mesmo, né, e não apenas de comissão. E a gente tem hoje 19 membros efetivos que fazem parte dessa portaria. Nesse período, a gente já fez algumas ações, entre elas, como a professora Pilar falou, a gente teve o Grupo de Leituras Negras, né, que é um projeto de extensão, ligado ao NEABI, e a gente leu Um Defeito de Cor, o livro da Ana Maria Gonçalves. Eu vou até aproveitar que eu estou com o livro aqui perto e vou mostrar para vocês porque isso foi uma vitória. Foram 20 encontros, na verdade. Esse livrão aqui foi o livro que a gente leu nesse período e foi um processo muito feliz, muito importante, muito valioso mesmo para nosso fortalecimento. E eu digo mais
por mim, foi muito importante para o meu crescimento enquanto pessoa, meu fortalecimento, ainda mais nesse período de pandemia. A gente criou um grupo muito coeso, de muito afeto, né, de muita força, muita gentileza. E a gente contou com a presença da escritora Ana Maria Gonçalves no primeiro encontro. E para marcar a metade dos encontros, né, lá para o 10º encontro, a gente teve também a presença de Arani Santana, que hoje é secretária de Cultura da Bahia, mas foi a primeira secretária, esqueci o nome da secretaria agora, de promoção racial. E a Ana Maria, a própria Ana Maria falou, assim, quando ela esteve com a gente no primeiro encontro, que esse livro que ela escreveu foi o livro que ela gostaria de ter lido quando ela era mais jovem, porque uma das coisas que assola a negritude no nosso país é o que é chamado de epistemicídio, que quer dizer, essa aniquilação de tudo que é pensamento negro, né? O pensamento negro, a filosofia negra, o modo de pensar negro foi aniquilado, assim como as línguas, assim como as religiões, né? Não é à toa que tudo que é relacionado a negro causa ou medo ou jossa, né? Ou vira tema de piada, né? O negro foi diminuído ao papel, é isso que o racismo faz, né? Tirar o que é de humano. Então, o negro e o indígena foram transformados em não humanos, né? O que seria animais. Então, suas religiões e suas línguas foram perseguidas e endemonizadas mesmo, né? A gente tem religiões afro-brasileiras, indígenas, sendo completamente perseguidas ainda hoje, né? Tanto que o racismo religioso ele precisa, inclusive, de um aparato judicial, né? A gente ainda precisa de leis que, de alguma forma, tentem proteger contra esse tipo de racismo. Aí, só para lembrar que todas as discussões do Grupo de Leituras Negras, essas 20 discussões estão disponíveis na TV IFB. Quem quiser pode ir lá e acessar. Então, foi muito bom a gente ler uma história de uma protagonista negra, de uma heroína negra, que foi raptada de África, mais especificamente ali do que seria o Benin hoje, e que se torna... E que é uma grande mulher, com muita inteligência, participa de grandes manifestações, de grandes revoluções dentro do Brasil, e isso quebra um pouco aquilo que nos é sempre ensinado, de colocar o negro, a negra na história como escravos, como pessoas que foram escravizadas. Eu, na minha educação, né, na que eu tive na minha educação básica, eu só aprendi que negros e indígenas foram escravizados, foram mortos, foram degolados, mas nunca sobre os grandes feitos, nunca que eles e elas foram heroínas que fizeram revolução, que o Brasil foi palco de muitas revoluções anticoloniais e não que essa história de que os negros e os indígenas realmente aceitaram de braços cruzados todo o processo, né, de escravidão e de aniquilamento que foi colocado contra eles. Além disso, a gente estabeleceu parcerias muito importantes, como com o Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, CONEABS, né, que é da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, e isso fortalece muito a gente em um nível nacional, né? Isso faz com que a gente esteja ligado a outros núcleos de outros estados, né, de outras regiões, para que a gente consiga discutir e nos preparar e nos mobilizar frente a questões que podem nos afligir, como, por exemplo, as políticas afirmativas, né? Além disso, a gente fez uma parceria com o Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, e a gente já teve uma palestra, que foi a palestra Mulheres Negras e as Relações Sociais e Políticas Contemporâneas, que a gente contou com a pesquisadora Marjorie Chaves. Foi uma palestra muito interessante que vocês também encontram disponíveis na TV IFB, no YouTube. Além disso, eu não coloquei aqui, mas a gente concorreu ao edital de políticas públicas antirracistas para a educação básica,
que foi também da BPN. Foi um edital super concorrido. A gente, infelizmente, não ganhou, mas o processo de construção desse edital foi muito bonito, foi muito fortalecedor. Isso envolveu muito estudo, muito trabalho em equipe, e foi realmente, eu acho, muito importante para o nosso fortalecimento, mesmo enquanto grupo. Além disso, a gente conta com um ciclo de formação interna. A gente está terminando agora o livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida, esse que está aí no cantinho mais à direita. E a gente vem se encontrando mais ou menos uma vez por mês para discutir capítulos desse livro, né? Cada mês é um capítulo diferente, o próximo encontro é o último capítulo já e a gente deve escolher um outro. Isso é só para vocês entenderem um pouco os processos que o NEABI tem feito, que ele está ativo e que nós estamos aqui para vocês também, quem se interessar em fazer parte, somar, e também para ver a gente como um lugar de apoio, né? Eu coloquei esse daqui rapidinho, mas eu não quero adentrar muito. Antes disso, eu quero ler uma citação. Oi. Já que eu falei que ia interromper, já vou interromper. Vai. Não, é só para... Vocês estão me ouvindo bem, né? Uhum. O processo de construção do NEABI, ele é o resultado, né, de uma caminhada, de uma longa caminhada, dos professores, dos estudantes, né, do Campus São Sebastião, eu vou adotar das estudantes, das professoras do Campus São Sebastião, em construir essa luta mesmo por igualdade racial, por evidenciar a questão racial, né, que tantas vezes a gente invisibiliza, ou é invisibilizado, ou a gente invisibiliza mesmo sem perceber, diante do fato da gente viver numa sociedade onde o racismo é estrutural. E aí o NEABI, ele é o culminar, assim, o culminar, não vou dizer o culminar porque, né, tantas outras coisas poderão vir, enfim, mas nesse momento a história do núcleo, ela é um desembocar de várias outras trajetórias, de várias outras ações que foram ocorrendo ao longo desses 10, 11 anos de campus, né? Então, é só para pontuar isso, porque é bem importante. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que são lá das antigas, né, do campus, e sabem disso, assim, né, de como que isso, de fato, é uma luta presente, e dá muito orgulho, né, ver o NEABI, ver outros grupos se estruturando, ver que esse trabalho deu frutos. É verdade. Continua aí, Jaque. E eu até falo isso pedindo licença, porque eu cheguei há pouquíssimo tempo ao campus, né? Tem só um ano que eu estou no campus, e eu reconheço que quando eu encontrei um campus já muito atento às questões raciais, já muito preparado mesmo para discuti-las de maneira séria e comprometida, né? Não como quem olha para o outro, como esse outro, como se fosse um estrangeiro, né? Eu sempre acho muito engraçado quando as questões raciais são tratadas. É a cultura deles, os povos negros, como se a gente não fosse esse povo, como se a gente não fosse essa cultura, né? E isso que a gente tem que levar em conta, né? Que isso somos nós. Falar de raça, de racismo, é falar de nós, né? Uma questão nossa, de todas nós aqui, mesmo quem não é, mesmo quem é considerado branco, mesmo quem não é negro, então, só para a gente pensar isso. E aí, para falar um pouquinho, né, dessa questão de raça na história, queria dizer, assim, só para a gente, que uma das questões que o NEABI tem levado é da importância da gente se preparar metodologicamente, e cientificamente mesmo, né? Porque muitas vezes as questões raciais, né, nessa coisa que eu falei de ser vista como outro, o exótico, não pensam que há uma estrutura de pensamento por trás, né? Nem nas religiões, nem nas línguas. Muitas vezes, tem muitas estudantes de letras aqui, por exemplo, né? Muitas vezes os idiomas africanos e os idiomas indígenas são vistos não como idiomas, não como línguas, né? Até esqueci agora o nome que as pessoas chamam chamam de dialeto. Dialetos, né? Falar, os dialetos africanos, dialetos indígenas não entendem a complexidade de línguas, né? Das línguas africanas, das línguas indígenas.
como uma estrutura de pensamento mesmo, né? E aí, então, a gente tem se fortalecido bastante em leituras, em preparação, o próprio ciclo de formação interna já é um resultado, já mostra essa necessidade que a gente encontrou de se preparar, né? E cada vez que a gente lê, por exemplo, o próprio livro Um Defeito de Cor, ele é um livro muito denso, traz muita informação, e a sensação era, nossa, como é que a gente nunca teve acesso a essas cosmovisões, sabe? E aí parece que não dá mais tempo de uma vida só para que a gente tenha contato e consiga aprender com profundidade quase nenhuma delas, porque são muitas, né? São várias. E sem contar aquelas que, de alguma forma, foram excluídas. E aí, eu trouxe também essas definições sobre raça que o próprio Silvio Almeida traz e que a gente trabalhou no próprio ciclo de formação, para a gente pensar a raça na história, né? A raça, ela já foi utilizada de diversas formas como um sistema de opressão. Esse sistema de opressão já foi baseado, por exemplo, em ciência, né? Uma pretensão científica que dizia que as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas de cor, eu vou colocar assim, e a gente coloca indígenas e negros, tá? No mesmo escopo. Vocês entendam que quando eu estou falando de negro, eu também estou falando de indígena, porque tudo aquilo que não é branco é visto como o negro, né? É visto como, seja ele o negro de África, seja ele o negro da terra, como os indígenas foram anunciados por muito tempo. Então, já teve momentos em que o racismo ele se apoiou em características biológicas para dizer que a cor da pele, tamanho da cabeça e etc. eram justificativas para essa dominação. Teve também aparatos religiosos para dizer isso. E agora, o racismo moderno, ele também é apoiado por esse reforço pseudocientífico, né, dessas teorias biológicas, e hoje continuam a servir como um apoio ideológico mesmo para essa opressão, mesmo que a gente fale, não, mas acabou a escravidão, né? A escravidão foi abolida, então não há mais, mas há sim o racismo enquanto ideologia, que colocam pessoas operando em dois sentidos, né? Que essa raça, que esse sistema ideológico opera. Por característica biológica, né? Entendendo que a identidade racial ela é atribuída por algum traço físico, cor da pele, e aí há várias justificativas, né? Para entender esse racismo. Cor da pele, o cabelo, né? Como é que a textura desse cabelo, os traços físicos como o tamanho de nariz, de lábios, e etc. E características étnico-raciais, étnico-culturais também, né? Em que a gente associa essas características à origem geográfica, à religião, à língua ou costumes. Por exemplo, usar branco na sexta-feira, usar conta, usar turbante, todos esses elementos que também podem ser elementos associados a uma forma de existir, né? Então, a raça, ela é um elemento essencialmente político, não tem nenhum sentido, não faz o menor sentido fora do âmbito socioantropológico. A gente não tem como sustentar o racismo, né, como em nenhuma teoria científica séria. Não há como. Então, ele é só um sistema de opressão apoiado em um elemento político. Isso significa que a reação a esse sistema também deve ser política. Por isso que o MCZ, quando eu comecei a falar, diz que negritude é uma reação política à colonização. E aí eu vou ler um trecho também de Abdias Nascimento, que também foi um pesquisador, né, muito importante no Brasil, quando ele diz no livro O Genocídio do Negro Brasileiro, ele fala o seguinte: ocorre que nenhum cientista ou qualquer ciência, manipulando conhecimentos como fenótipo ou genótipo, pode negar o fato concreto de que no Brasil a marca é determinada pelo fator étnico ou racial. Isso quer dizer, o que faz de uma pessoa negra ou não no Brasil está completamente ligada a esses traços, né? Um brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra ou qualquer outro eufemismo
E o que todo mundo compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um homem de cor. Ele escreveu aqui no masculino, no caso, né? Então, eu vou ler como está. Isso é, aquele assim chamado descende de africanos escravizados. Trata-se, portanto, de um negro, não importa a gradação da sua cor de pele. E aí eu trago essa fala de Abdias Nascimento para a gente pensar que... Porque muitas vezes também a gente justifica o racismo, né, levando essa gradação de pele para dizer, não, mas fulano nem é negro, isso não foi racismo, como se isso fosse uma questão individual e como se não houvessem mudanças fenotípicas nesse período. E também para reforçar que foi uma conquista dos movimentos negros da década de 60, 70, 80. Inclusive, Abdias Nascimento teve muita presença nisso, de que as pessoas pudessem se declarar negras com orgulho, assim como Vitória Santa Cruz colocou lá no início do poema que a gente viu, né? Porque o censo tinha muita dificuldade em coletar dados raciais, quando esses dados raciais apareciam, né, nos censos, porque as pessoas não sabiam como se identificar. Então tinha moreno, cor de jambo, cor de canela, e isso tudo, o que o movimento negro, os movimentos negros dessas décadas lutaram foi para que essas pessoas reconhecessem a sua negritude e assumissem politicamente a necessidade disso. Inclusive, pardos, por exemplo, como a Maria Regina Lima colocou, porque toda essa gradação, na verdade, está falando de pessoas afrodescendentes, que, seja em maior ou menor grau, são atingidas por esse sistema de racismo, né? É claro que é importante pensar que quanto mais esses traços são característicos, né? Ou seja, quanto mais retinta é a cor da pele, quanto mais crespo é o cabelo, quanto mais esses traços são aparentes, mais essas pessoas estão sujeitas a sofrer racismo, já que o racismo se sustenta nessas bases que eu falei. Eu trouxe aqui 4 conceitos de Audre Lorde, que ela traz no livro Irmã Outsider, da publicação agora de 2020, nesse ano mesmo, que ela diz assim: o que é o racismo? E é bom a gente pensar no racismo, no machismo, na heteronormatividade, na homofobia, como sistemas muito próximos de opressão, né? O racismo é a crença na superioridade inerente a uma raça sobre todas as outras, o que implicaria o seu direito à dominância dos brancos contra todos aqueles não brancos, né? As pessoas de cor, como muitos chamam. E como a própria Vitória Santa Cruz fala, né? Chamam a gente de pessoas de cor porque negro parece uma palavra pesada. E aí ela, no final do poema, já está dizendo negro, 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 como soa lindo negro, para a gente reverter e saber que chamar-se negro é uma maneira também de abraçar toda a beleza dessa ancestralidade que sobreviveu e que não só por causa dessa sobrevivência, mas antes mesmo disso, antes mesmo de ser colonizado, foi capaz de grandes feitos, né? De pensar que não descendemos de pessoas que foram escravizadas, mas que descendemos de escravos, quer dizer, né? Que descendemos de pessoas que foram escravizadas e que antes essas pessoas eram matemáticos, eram filósofos, eram cientistas, eram artistas, eram intelectuais, eram religiosos, sabe? Não pensem que as pessoas de África trazidas, os indígenas também, não eram pessoas selvagens que viviam como animais. Isso é o que o racismo faz com que a gente creia, né? Mas, na verdade, o que somos descendentes de povos altamente... com culturas, com modos de pensar, com cosmovisões, com cosmogonias altamente complexas e profundas, né? Então, você vê que, por exemplo, quando a gente estuda os povos indígenas, tem até eu acho que ainda tem uma série de documentários na Netflix chamado docbrasil.com, uma coisa assim, em que o Ailton Krenak, também um pensador indígena, que inclusive foi considerado esse ano o pensador do ano, não sei se foi do ano, mas ele ganhou um prêmio de maior pensador este ano. Ele mesmo coloca, antes dos europeus chegarem ao território, ao continente americano, né, às Américas, os indígenas possuíam sistemas de comunicação, de trocas, né, de intercâmbios culturais, linguísticos,
muito complexos. Então, assim, se a gente pensa na história das relações exteriores, a gente precisa pensar nisso antes mesmo da colonização, antes mesmo de uma Europa, né? E aí, muitas vezes, as religiões indígenas e africanas são colocadas como menores, mas são religiões milenares, né? Não são 2020 anos, são religiões milenares, anteriores a isso, né? E, então, é isso, né? O machismo é essa crença também na superioridade que a gente vem discutindo essa semana, né? Superioridade inerente a um sexo sobre todos os outros, o que dá a esse sexo o direito à dominância. A heteronormatividade é a crença na superioridade inerente a um padrão de amor sobre todos os outros, o que implica que esse padrão possa dominar os outros. E a homofobia, ela coloca como medo de sentimentos amorosos por membros do próprio sexo, o que se reflete em ódio por esses sentimentos em outras pessoas. E eu adoro o que ela fala sobre homofobia, porque mostra que esse ódio vem de uma vontade também, né? E quando a gente pega meu Deus, até eu estou muito ruim de palavras, você vê o que está acontecendo com a gente no ensino à distância, né? A gente começa a ficar já daqui a pouco falhando. Mas essas definições que a Audre Lorde traz para a gente, eu gostaria de incluí-las também em uma outra definição que é muito importante para a gente entender o que acontece com as mulheres negras. É o calor também. O calor, o excesso de trabalho, tudo. É o estar preso em casa. O calor realmente contribui muito. Que é a teoria da interseccionalidade. Não sei se vocês já ouviram falar. A teoria da interseccionalidade, ela foi cunhada por esse nome pela primeira vez, academicamente, né, por Kimberly Crenshaw, que é uma acadêmica norte-americana, estadunidense, né, e ela definiu a interseccionalidade como um sistema de opressão, um cruzamento entre sistemas de opressões, né, que atingem de maneira desiguais mulheres, negras, homossexuais, transexuais. Qual é a ideia? É que a gente tem vários sistemas de opressão que operam, né? A gente tem o racismo, a gente tem o machismo, a gente tem a heteronormatividade, a gente tem a homofobia, enfim, a gente tem o preconceito de classe. A questão é que algumas pessoas estão mais sujeitas ao cruzamento desses sistemas de opressão. A outra pensadora, a Patricia Hill Collins, ela falou só para a gente tomar cuidado, para a gente não achar que isso é uma soma fácil, né? Por exemplo, mulher, negra, não sei, o capacitismo também, né? Que pode ter alguma deficiência física ou mental, que não seja heteronormativa, que seja, sei lá, lésbica ou trans. Esse sistema atravessa esse corpo de diversas maneiras, o que faz com que essa pessoa seja submetida ou esteja muito mais facilmente suscetível a opressões por causa desses cruzamentos. Só que essa é uma discussão, claro, que antecedeu Kimberly Crenshaw. A gente tem uma mulher chamada, eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas Sojourner Truth, que é também uma norte-americana, que desde do final do século XIX já falava sobre a interseccionalidade, sobre o fato de que as mulheres negras serem tratadas ou receberem, estarem submetidas a sistemas de igualdade, de opressão, diferente de outras pessoas. E ela começa isso com uma provocação, que depois é inclusive o título de um livro da Bell Hooks, chamado E Não Sou Eu, Mulher? Porque quando a gente... uma das maneiras de ação do machismo é colocar as mulheres em uma situação de inferioridade intelectual, dadas ao cuidados no lar, né, ao doméstico, a tudo que é nesse lugar, né, que é o doméstico, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, não é dado às letras, né, não ao ensino, são muito frágeis. Então, o próprio cavalheirismo pode ser lido como um machismo, né, por encarar que as mulheres são inferiores, inclusive fisicamente, aos homens. Isso depois é utilizado
para dizer que as mulheres não devem, por exemplo, assumir profissões que recebem maior prestígio social, nas engenharias, nas ciências, né, na política e cargos mais altos, que esses dotes, né, esses dons, são mais vistos como masculinos. Só que tem um problema. As mulheres negras nunca foram colocadas nesse lugar da fragilidade, no doméstico, né? A gente tem, historicamente, mulheres negras, e eu digo historicamente, colonialmente, né? Desde o momento que a colonialidade chega. A gente tem também uma outra pesquisadora negra, africana e iorubá, acho que eu não me lembro exatamente agora o país dela, mas é a... eu vou falar o nome dela errado agora. Oyome Oreum, que depois eu quando eu não tenho o nome aqui na minha frente, eu erro, mas depois eu olho para você direitinho o nome, que o gênero, a relação de gênero é uma criação ocidental, né? Não é assim, as relações não eram assim antes do Ocidente se espalhar, né, pelo planeta e trazer as suas opressões, né? Gênero é uma criação ocidental, assim como raça é uma criação ocidental. Você não pensa que em África, antes da colonialidade, um negro virava para outro e dizia: você é negro, né? Você é mais negro que eu sou mais negro que você. Não existia isso. Não existia essa diferenciação. Isso foi uma diferenciação trazida pelos portugueses, ou pelos portugueses, né, no caso do Brasil, mas pelos europeus brancos, né, para todo o planeta, assim como os indígenas. O indígena não virava para o outro e dizia: você é indígena, né? Você é burro, você não é evoluído, você... esse é o nome mesmo, obrigada, Pilar. Oyeronke Oyeume, essa pesquisadora, né, que diz da criação do gênero. E, inclusive, ela acaba de ser traduzida, então o acesso está muito mais fácil a esse livro. É um livro já antigo, mas que só foi traduzido para o português agora. De qualquer forma, isso serve para a gente pensar que as mulheres negras, quando a Sujine traz essa questão, né? Então, eu não sou mulher se a mulher é frágil, se a mulher tem que ser cuidada, se a mulher tem que ficar em casa. Então, eu não sou mulher porque a mulher negra é colocada para o trabalho forçado, a mulher negra tem que cuidar dos filhos dos outros, quando às vezes não tem tempo de cuidar do seu próprio filho. A mulher negra é submetida a trabalhos pesados, né? Enquanto as mulheres brancas eram, no tempo da colônia, eram trancadas dentro de suas casas, a ponto de sua virgindade valer muito e ter que ser quase como é que se diz? Uma herança familiar, né? Essa mulher virgem, casta, pura, né? Trancafiada até o momento do casamento, não era a realidade das mulheres negras, que tinham que estar nas ruas, na escravidão, e não só na escravidão, nos campos, nas fazendas, né, nas lavouras, mas também quando eram escravas de ganho, que eram alugadas ou colocadas na rua para trazer o jornal, né, que era o ganho do dia para seus donos. Essas mulheres, as suas virgindades não eram preservadas, muito pelo contrário. A gente tem, inclusive, uma pesquisa recente que mostra que o genoma brasileiro, ele tem em sua base formativa, principalmente, os genes de mulheres negras, africanas, e mulheres indígenas. Então, isso quer dizer que nós somos o resultado do estupro de mulheres negras e indígenas. E isso quer dizer que não havia um cuidado com essas virgindades, né? Existe até uma tese de doutorado muito interessante, que o título já diz bastante, né? E inclusive também vem de quase um ditado popular, né? Preta, branca para casar, mulata para trepar e preta para trabalhar. Então a gente vê que essas nuances raciais, fenotípicas, colocam cada mulher num determinado lugar. A mulher branca dentro de uma opressão de servidão para o casamento, né, como uma moeda de troca, como esse corpo que também não é considerado como o masculino, mas que é colocado em uma opressão diferente da mulher negra. A mulher mulata, né, que seria a negra de pele clara, é essa mulher que é colocada para o sexo, a gente encontra, inclusive, nas literaturas, principalmente do século XIX, as mulatas, o mestiço sendo colocadas como mulheres, né,
mulheres mais sexualizadas, mulheres dadas mesmo para o sexo e tudo. Mas, inclusive, a gente tem isso hoje, né? Se você vê nas novelas, isso vai estar, os papéis das mulheres estão muito bem definidas, né? Muitas vezes a Globeleza é uma mulher, é uma negra mais clara. Teve um problema com a Globeleza quando colocou uma negra retinta. Houve um pedido para tirar, porque ela foi chamada de feia. E, enfim, vocês procuram depois no YouTube, tem um vídeo interessante sobre isso para mostrar como cada corpo tem mesmo um lugar muito específico, né? E a retinta, a negra de pele escura e de traços mais africanos, é colocado, mais africanos assim, né? Com menos mistura, vamos colocar assim, menos mistura fenotipicamente aparente, colocada como esse corpo para trabalhar. Esse corpo que vai para a cozinha, esse corpo que vai para a lavoura, né? A Patricia Hill Collins conta uma história que a avó dela contava, né? Que era assim, ela dizia que a mulher branca é como um cachorro para o homem branco e a mulher negra é como uma mula. Nenhuma das duas ele considera humana, nenhuma das duas ele considera igual a ele. Só que a mulher branca, ele eventualmente passa a mão na cabeça e deixa entrar em casa. A mulher negra é para o trabalho e também para aquele uso, mas fora de casa, né? Não é a que ele vai trazer. Mas nenhuma das duas é considerada um humano, né? E aí, eu não vou me adentrar, esse aqui não se assustem com esse slide grande, é só porque eu utilizei de um trabalho que a gente estudou, né? Que é a concepção de racismo estrutural, que o Silvio Almeida fala, né? Ele traz 3 concepções de racismo, que é o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. O racismo individual é o que muitas vezes é colocado como uma atitude moral e que tem que ser combatida. Por exemplo, quando o Neymar é chamado de macaco, ou quando joga uma banana pro, acho que é Daniel Alves, né? Ou quando ai, gente, acabou a energia, acho que a gente tá mexendo com muita energia aqui, o negócio deu uma desestruturada. Eu vou continuar falando, mesmo assim, qualquer coisa vocês me falam, tá? Que eu paro. É importante pegar o gancho disso, Jaque, porque assim, eu tô aqui respondendo os meninos, todas as atividades do nosso simpósio estão sendo gravadas, à exceção de uma que foi uma roda específica de saúde, que era uma coisa mais restrita, mas todas as outras estão sendo gravadas, estão sendo editadas e vão ser postadas até a semana que vem no nosso canal do Laboratório Tecnologia e Diversidade. E lá vai ter um formuláriozinho específico para quem assistir no YouTube. Eu vou colocar palavras-chave ao longo da edição, e aí vocês vão poder responder qual era a palavra-chave para ter presença, né? Que aí assistiram. Então fiquem muito tranquilos, se vocês estiverem esgotando seus dados móveis, desliga um pouquinho, se a luz voltar, vocês voltam, tá? Não vai acabar com o contato que vocês têm com o mundo por causa disso, porque vocês podem assistir depois, tá bom, gente? Bem tranquilo, tá bom? Desculpa aí só interromper sua fala, já que mas é para pegar o gancho aí, para ninguém ficar chateado de ter que sair ou de não poder, ou preocupado de perder presença, tá bom? Nada, Pilar, obrigada. Obrigada até por ter pensado nisso também, que isso é ótimo mesmo, uma forma da gente reverter todo esse problema social que nos atinge de forma desigual também, né? Pra você ver, São Sebastião, uma RA que tem mais de 70% da população negra, a luz acabou, na Asa Sul não foi o que aconteceu, né? Tudo isso também mostra como esse racismo estrutural opera, né? E porque ele deve ser uma luta nossa, é explicada também por isso, né? A luta de todos. Então, essas 3 concepções o racismo individual, que é esse racismo mais, vamos dizer assim, combatido socialmente, sabe? Que é aquele que faz com que o Luciano Huck se aproveite da situação lá do Daniel Alves e venda uma camiseta. Somos todos macacos, né? Sem discutir a questão. E aí todo mundo compra essa ideia como se ele realmente estivesse lutando contra o racismo. Essa concepção de racismo individual, ela tem um problema porque parece que é questão de pessoas, de indivíduos. E se uma vez a gente corrige, acabou o racismo, né? E o Silvio Almeida coloca que não é bem por aí, que funciona na nossa sociedade. Eu concordo com ele, e na verdade eu não só concordo, como a gente tem muita ciência aí para mostrar que realmente o racismo individual não é o que opera, principalmente na nossa sociedade. Depois dele a gente tem o racismo institucional,
que são instituições criadas, todas elas, né, criadas de alguma forma para excluir ou para beneficiar pessoas, né, dadas as suas características físicas. Por exemplo, o currículo lá, que a gente tem que colocar uma foto, ou quando pedem para alguma vaga boa aparência, ou quando a gente repara que existem mais empregadas domésticas negras do que, por exemplo, um presidente que tenha sido negro, uma presidenta que tenha sido negra, né? Ou pessoas que estão em cargos de poder não serem negros, mas a gente tem uma maioria de pessoas encarceradas negras. Isso não é porque as pessoas negras são dadas à violência sei lá, porque elas nasceram para a violência, porque isso é pensar realmente como se fôssemos selvagens, né? Mas porque existe toda uma estrutura social que é beneficiada por isso. E, por exemplo, a própria escola é uma instituição racista. A criação da escola foi uma criação racista, né? As escolas, as universidades foram criadas para educar pessoas brancas de famílias de nome, né? De famílias reais, de famílias que tinham alguma ligação com a realeza, vamos colocar assim. E não para pessoas negras ou pobres ou mulheres, né? E aí você pensa, uma mulher pobre negra, voltando à questão da interseccionalidade, muito menos, né? E por isso, enquanto instituição, a gente tem que pensar em como a gente recria esse racismo, né? O quanto as nossas práticas em sala de aula são racistas. O quanto mesmo enquanto a gente tenha professores brancos, progressistas, que realmente reconheçam que é preciso que a gente tenha uma prática antirracista, o quanto disso é utilizado mesmo na sala de aula. Bell Hooks tem um livro chamado Educar para Transgredir, e ela fala bastante disso, até estudei isso com uma turma minha recentemente, de que a prática em sala de aula ela pode ser extremamente aniquiladora de estudantes negros, por vários fatores. Por exemplo, uma coisa que me chocou muito quando eu tive acesso à universidade, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, era que eu falava alto demais e os professores, os alunos falavam muito baixo. A minha forma de falar era diferente. E aí, com o tempo, você começa a mudar o seu vocabulário, a sua forma de falar, a altura, o seu tom de voz. E aí, quando você chega na sua família, quando você chega na sua comunidade, você já está diferente também. Porque aí você começa a estranhar, pelo menos foi comigo, né? Eu comecei a estranhar o tom de voz que as pessoas falavam. E aí parecia que eu sempre estava falando baixo. Minha volta falando, não consigo, tá falando para dentro, não consigo te ouvir. Isso é só um sintoma muito pequeno. Talvez não tão pequeno assim, mas que possa mostrar outras opressões ainda maiores que a gente passa dentro de sala de aula, né? O que é considerado, por exemplo, produção acadêmica dentro das nossas instituições de ensino, né? Pensar em tudo isso, para que a gente não acabe recriando esse racismo institucional. E a terceira concepção de racismo, que o Silvio Almeida apresenta, é o racismo estrutural. Ou seja, é uma estrutura da sociedade. Isso quer dizer que a gente tem uma sociedade que é formada pelo racismo estrutural. Ou seja, o normal dessa sociedade é que o racismo constitua relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Não é um problema de uma pessoa, não é uma patologia, não é um desarranjo institucional. O racismo ele é estrutural porque ele beneficia e exclui pessoas, e só dessa maneira a nossa sociedade é o que ela é. Então, para a gente mudar a nossa sociedade, a gente precisa mudar a maneira em que a gente se relaciona com a questão de raça, né? Então, todos os movimentos sociais, eu coloco nisso, precisam abraçar a raça como algo para realmente de mudança social, de mudança estrutural da nossa sociedade. Eu ia falar uma outra coisa que eu acabei de esquecer. Mas, enfim, se lembrar, depois eu falo. E aí, só para lembrar que esse racismo, ele só consegue... Deixa eu ler uma frase que o Silvio Almeida traz, que é muito interessante. O que nos leva, ainda que negros e brancos não racistas, a normalizar que pessoas negras sejam a grande maioria em trabalhos precários e insalubres, presídios e morando sobre marquises e em calçadas. Por que nos causa a impressão de que as coisas estão fora do lugar ou invertidas quando avistamos um morador de rua branco, loiro de olhos azuis, ou nos deparamos com um médico negro, né?
essa frase para mim é muito forte, acho que nem tem muito o que falar depois dela, mas tem a ver, por exemplo, com o que a Pilar trouxe aqui do Magazine Luiza mesmo, né? Por que nos causa estranhamento quando há uma oferta de vagas para pessoas negras, quando a gente tem todo um sistema que não sei nem falar privilégio, para você ver como é que tá, que coloca em situação de privilégio pessoas brancas. Privilegia, obrigada. Privilegia pessoas brancas. Cotas não é uma criação dos movimentos negros. Cotas já existem para pessoas brancas há muito tempo. Se escolas foram criadas para os filhos das famílias reais, dos militares, dos políticos, existem cotas para isso. A gente tem cotas para militares dentro da universidade, né? Eu não vou falar tanto do Instituto, porque eu acho que o Instituto até tem uma forma de ingresso um pouco mais abrangente, né? Mas as cotas elas já existem muito antes de que fosse uma questão racial, né? Ou pelo menos uma questão racial política. Porque é uma questão racial que beneficia a branquitude. Agora, quando é uma questão racial que a gente tenta beneficiar a negritude, é utilizado como um problema, né? As pessoas são colocadas colocam as cotas raciais como um problema. Então, a gente precisa pensar que o racismo ele só consegue se perpetuar se ele for capaz de produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial. Para que a gente olhe e ache normal mesmo um presídio cheio de pessoas negras, seja normal crianças negras na rua, seja normal mulheres negras estarem no serviço doméstico geracionalmente. Isso quer dizer que uma empregada doméstica geralmente foi filha de empregada doméstica, que foi neta de empregada doméstica, que foi bisneta de empregada doméstica, que foi tataraneta de uma mulher escravizada. E que a gente pense também que ele só consegue se perpetuar se constituir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial e que considerem natural, normal, que no mundo haja brancos e não brancos. A gente precisa quebrar o racismo fazendo com que a gente crie atitudes completamente antirracistas e completamente contrárias a qualquer forma de racismo. A gente só vai acabar com o racismo quando a gente abalar a estrutura racista, quando a gente começar a se indignar profundamente com qualquer traço de racismo estrutural que exista na nossa sociedade. Por exemplo, o fato de acesso a bonecas, né? Eu trouxe duas cenas aqui para a gente pensar na questão do imaginário social, né? Porque esse racismo ele constitui todo um complexo imaginário social que é reforçado o tempo todo pela TV, pela indústria cultural, pelo sistema educacional. E aí, quando a gente vê mudando essas cenas, fica estranho, né? Uma menina branca se deparando com uma loja, uma vitrine só de bonecas negras. E a gente pensa, meu Deus, tadinha dessa menina branca, não vai achar uma boneca parecida com ela para ela brincar? Isso que a gente está falando só de raça, né? Não vamos nem repensar a estrutura que coloca as mulheres em situação de sempre estar no cuidado, né? De crescendo para cuidar, as brincadeiras estão voltadas para o cuidado com a família, etc. Mas uma menina branca deparando com uma vitrine cheia de bonecas negras. Quando isso é possível no Brasil? Não é possível no Brasil. O contrário é possível. Isso não nos causa um grande incômodo social, né? Uma menina negra que não consegue achar uma boneca negra num país de maioria negra. Isso é muito absurdo. E também uma outra cena, né, de uma ama de leite branca amamentando e cuidando de um filho de uma mulher negra em uma situação de privilégio de classe, né? Isso também é estranho, o que a história nos mostra e o que o imaginário social coloca é que, na verdade, deveria ser uma mulher negra amamentando e cuidando do filho de uma mulher branca que precisa trabalhar, que precisa estudar, que precisa cuidar da família dela, organizar a família dela de uma outra forma, né? Eu acho que eu cheguei eu nem sei quanto tempo eu falei, meu Deus do céu, eu saí falando aqui que nem louca, mas eu acho que eu cheguei ao meu final. Desculpa se eu tiver me delongado muito. Aí, mas a gente continua conversando. Não sei como é que tá o tempo aí. Meu Deus do céu, desculpa, gente. A gente tinha falado de 1 hora, mas tá tão bom que se o pessoal quiser ficar, a gente estende, porque a gente já chegou na 1 hora de atividade. Tá? Isso porque eu falei que era um slide pequenininho, meu Deus do céu. Não, mas é porque assim, são tantas coisas, tantas dimensões que a gente tem que abordar, que não é compactável, né? Assim, em pouco tempo. Então, fica tranquilo.
Se o pessoal fala aqui no chat se a gente pode continuar, faz assim, ok, 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 ou não sei, fala. Já pediram lista de presença já. Tá, eu vou arrumar aqui a lista que eu tinha pedido para a Cacá fazer para mim, só que eu acho que ela não viu. Eu tava com dor de cabeça, mas eu faço aqui rapidinho, tá bom? Enquanto isso, vocês aguardem aí, tá? Rapidinho. Ai, meu, desculpa que aquela amiga do que tomou toda a fala. Eu estou entendendo pelos oks aqui que a gente vai ter mais um tempinho para de repente fazer, né? Fazer umas perguntas e tal. É isso, Pilar? Agradeço muito a audiência. Desculpem aí a geminiana que está em isolamento social. Ela tá carente, gente. Mas como a pessoa tá carente. Gente, a gente tá tão carente, eu fico tão agoniada vendo só Avatar na minha frente, parece que não. Que nem a Carol falou outro dia, eu quero ver meus alunos. Enfim, mas tranquilo. Eu vou para quem precisar sair agora, não tem problema. Eu vou compartilhar o formulário. E aí, para quem puder ficar mais, a gente vai ficando, tá? Bem tranquilo. Você quer falar, Nil? Ou a gente continua? Porque a gente também tinha uma ideia de contar um pouquinho, né, da nossa história, do nosso percurso também. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar nisso tudo, mas assim, foi tão fantástico o que você colocou, né? Todo esse aporte mesmo, porque é difícil a gente ter essa discussão em sala de aula. E eu acho que quando as pessoas se manifestam aqui nossa, nem vi o tempo passar, é porque é um tema que é muito caro, é um tema que é importante, e com essa riqueza de detalhes, sabe, que você trouxe, ajuda bastante a gente a ir colocando o pé no chão. E aí eu vou pegar uma pergunta de alguém lá no começo, que eu não anotei o nome aqui, que ela questionou assim, mas vem cá, eu acabei assim, não anotei a pergunta, mas vou lembrar o que ela disse aqui. Como é que é essa história? Porque tem pessoas que a gente fala que preto é ofensivo, negro é ofensivo, como é que funciona isso? E aí, eu acho que a Jaqueline respondeu muito bem, né, assim, esse questionamento. Por que isso? Quando a gente está falando de um único ponto de vista, quando a gente está falando de um lugar centrado, quando a gente está falando da branquitude, negro, preto, pardo, vai incomodar, porque não é o que é legal, porque não é o que é bem visto. E aí, quando a pessoa assume, quando essa identidade acontece, e identidade aqui, gente, tem que ser pensada como um processo, tá? Ninguém acordou aqui da noite para o dia e falou assim, nossa, como a Vitória falou no poema, né? Eu sou negra. Aquele poema é fantástico por isso mesmo, por mostrar esse processo, essa trajetória. Então, muitas vezes a gente assimila e fala, nossa, eu sou negra, é péssimo, que horrível, eu tenho que ficar mais embranquecida, como alguém colocou também aqui no chat, né? E aí vai lá, muda suas características, faz cirurgia plástica, enfim, esconde o corpo, esconde a cor. A gente vai ouvir, se a gente abrisse para esse tipo de questão aqui, a gente ia ouvir coisas muito tristes, né? De pessoas que querem limpar a pele, de mães que submeteram as crianças ao alisamento permanente muito cedo, assim. E isso tudo em nome de quê? Em nome de ser alguém, de estar incluído no que é correto, no que é bem visto, no que é aceito. Ninguém quer estar excluído, ninguém quer estar fora. Nenhuma criança quer estar numa sala de aula lá no cantinho sem ninguém tocar na mão dela. E a mãe, como a Jaque bem resgatou, a mãe que vivenciou toda essa ancestralidade, foi passando de geração em geração esse preconceito, o que ela vai fazer? Ela vai tentar livrar a filha desse sofrimento. Então, o alisamento de cabelo nada mais é que uma tentativa de que a filha não passe pelo que ela passou, porque na altura dela não tinha tecnologia para alisar o cabelo. E aí, o que é o objetivo quando a gente está falando núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas? É estudar isso, dar visibilidade a essas questões, identificar isso, né? Porque a gente naturaliza essa dor enorme, porque olha a dor que está por trás disso, de uma mãe alisar o cabelo da filha, seja a mãe negra, seja a mãe branca, porque todo mundo sabe o que é racismo. Porque nos casamentos interraciais isso acontece de forma muito triste, né? Então a mãe branca vai pensar, nossa, mas aí, como que a minha filha negra
vão falar na rua que ela não é minha filha, né? Que eu sou a babá, que eu sou, enfim. Então, esses processos que são geracionais, transgeracionais, históricos, eles também acontecem aos poucos, e eles são passíveis de aprimoramentos, né? O próprio Silvio de Almeida, que a gente tem estudado, fala isso, assim, ele é um advogado renomado, e ele diz que demorou muito tempo para se dar conta de que era o único negro na turma, de que era o único negro nos espaços jurídicos, assim. Teve que participar de movimentos negros, né, de movimentos sociais, para entender essa negritude. Então, tentando fazer o gancho com o nosso núcleo, né? O que a gente quer? O que os movimentos de diversidade do campus querem? O que as pesquisas de diversidade querem? Querem evidenciar um problema que a Jaque já colocou muito bem, sim, né? Trouxe elementos muito importantes para a gente, históricos e antropológicos. A gente quer evidenciar esses problemas para reverter isso, sabe? A gente não quer passar aqui horas chorando pitangas, não é esse o nosso objetivo. Mas a gente tem que falar para conseguir transformar. E aí a gente entra na questão das políticas públicas, a gente entra nas questões das políticas afirmativas, que só podem ser possíveis por conta da pressão dos movimentos sociais, por conta da pressão dos movimentos negros. Não pensem vocês que a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade federal a instituir cotas para negros e indígenas, não pensem vocês que ela fez isso porque os professores de lá são muito bonzinhos e decidiram lá em 2004 acordar para essa questão. Não, isso aconteceu porque tem uma luta do movimento negro de décadas, de séculos, né? Porque se a gente não pode falar em movimento negro lá, na escravidão, mas a gente pode falar, assim, de lutas, de guerras que aconteceram, que a gente também não tem conhecimento, que a gente não estuda. Quando a gente estuda como uma revolta e não como uma guerra, né? Alguém citou aqui também a questão desse documentário Guerras do Brasil, que é bem interessante de ver isso. E as políticas públicas, né, as políticas afirmativas, elas têm esse potencial, não é que elas vão resolver tudo, mas elas têm esse potencial de transformar uma realidade que, nesse momento, gente, quando a gente está falando de estrutura, olhem para a casa de vocês aí, tem paredes, né, onde vocês estão, tem paredes. O que sustenta essas paredes? É uma estrutura. É fácil chegar, a gente dá um empurrãozinho na parede, ela cai? Não é assim que funciona. Quando a gente está falando de uma lógica, quando a gente está falando do machismo, quando a gente está falando do sexismo, quando a gente está falando do racismo, é uma estrutura, é uma base que está ali sustentando essa parede de racismo, de machismo, de sexismo. É fácil derrubar? Não é fácil derrubar. Não é fácil porque está entranhada no nosso DNA, na nossa forma de estar, enfim, está entranhada. Nós somos racistas e machistas em vários níveis. A gente precisa olhar para isso, para desconstruir, e a gente precisa pressionar o Estado a fazer mudanças nesse sentido. É fácil? Não, não é fácil. Como é que a gente vai conseguir? Conversando, lendo, se organizando, lutando, vendo que a situação que aconteceu com uma pessoa, com seu vizinho, ou de repente com alguém que está aqui, que sofreu um baculejo no ônibus, por exemplo, não é porque o policial não gostou da sua cara, é porque é uma estrutura que olha para as pessoas negras primeiro, que identifica como sujeito passível de fazer algum delito o homem negro, que identifica como uma mulher para o trabalho braçal a mulher negra, que identifica a criança que de repente não precisa de tanto carinho assim na escola, a criança negra, sabe? Então é uma luta grande, difícil, mas a gente está aqui para isso. E aí eu só queria destacar, porque realmente não dá para me alongar mais, essa questão de pensar as políticas afirmativas como um espaço que precisa ser apropriado e precisa ser aprimorado. A gente tem ouvido recentemente aí muitas denúncias, né, assim, nos jornais, de casos de fraude em cotas. A UNB expulsou estudantes, a USP expulsou estudantes, cassou diplomas, e às vezes eu fico com a impressão, quando eu leio as manchetes,
que não está muito claro assim, o que é aquilo que está acontecendo. Por que não está claro? Porque as cotas ainda não estão claras para grande parte da população brasileira, assim, a importância das cotas, né? Eu já tive vários momentos assim, em sala de aula de contraponto, que eu acho muito interessante, mas contraponto por desconhecimento. Não é porque a pessoa é contrária às cotas, simplesmente, é porque ela não conhece o que é isso, né? E aí é preciso entender que quando a gente está falando de um longo período da nossa história, 300 e tantos anos de escravidão, e quando a gente tem esse momento de abolição, que é uma abolição formal, sem retratação, sem indenização, sem escola, sem moradia, não dá para chegar nos anos 90, nos anos 2000 e falar assim, então, hoje tem universidade pública e institutos federais, está aí disponível, quem quiser vai lá, estuda e passa. Não dá para falar isso, porque é como se a gente tivesse segurado as pernas da maioria da população brasileira durante muito tempo, tivesse dado o sinal de largada há 300 anos para os brancos e, enfim, para as pessoas, para a elite brasileira, né? E depois falasse, agora, pronto, vocês estão soltos, podem ir, alcancem, ganhem a corrida. Não são as mesmas oportunidades, né? E aí as políticas afirmativas, elas vêm nesse sentido. Uma cota para estudante negro que indígena não é um passe livre para entrar na universidade. Vai ter que alcançar a nota de corte, vai ter que estudar muito, enfim, não estamos falando de privilégio, a gente está tentando equiparar uma situação de extrema desigualdade e violência. As cotas é um ponto, né? A gente tem bolsas de estudo, a gente tem bolsas de permanência, a gente tem bolsa de permanência aqui no campus, na verdade. Essas bolsas, será que estão privilegiando, que estão levando em conta a questão racial também? A Dani está até ali, de repente pode falar um pouquinho disso para a gente depois. Eu acho que esse depois é só no meu romantismo, porque a gente não vai ter tempo de, de discutir isso. Mas, enfim, são políticas, gente, que garantem que as pessoas acessem e permaneçam, né, nas instituições de ensino. Os projetos, a Jaque comentou, a gente concorreu a um projeto de pesquisa, um projeto de apoio à pesquisa, ao ensino, que era um projeto claramente de ação afirmativa. Afirmativa no sentido de afirmar que aquele tipo de projeto voltado para uma população negra e indígena merece ser olhado com mais atenção. E esse projeto dizia exatamente isso. Olha, a gente está aqui fornecendo dinheiro para quem promover ações de igualdade racial. Isso é política afirmativa. Agora, no estado que a gente vive hoje, e aí, assim, a gente começou e até agora não apareceu a palavra pandemia, milagrosamente, mas a gente só está aqui por causa dela, né? No estado que a gente vive hoje, a tragédia do assassinato das políticas públicas já acontece há um tempo, né? O Estado brasileiro privilegia recursos para pagar a dívida pública, recursos para financiar grandes empresas, ao invés de financiar educação pública, pesquisa, extensão, projetos. Vocês já imaginaram se esse nosso simpósio aqui, tão modesto, tivesse uma verba para ser financiado? A quantidade de palestrantes que a gente poderia trazer, o tempo de tela que a gente teria para oferecer, de repente cada um receberia esse material impresso em casa, a gente poderia ter sabe, aqueles cursos que a gente paga caríssimos assim para receber um material. Por que não isso no instituto? Por que não isso na universidade? Por que a gente tem que ficar aqui fazendo sempre com menos, né? E aí é isso, assim, o que eu queria colocar é a importância da gente saber que pelas políticas públicas, por meio de políticas públicas, e aí quando a gente está falando de raça, são políticas afirmativas, há uma possibilidade, uma potencialidade também, de mudar, de transformar isso. E aí a Jaque comentou
que a gente entraria nesse campo, porque a gente ia falar um pouco da nossa trajetória, mas de repente fica para um outro momento, eu acho, né, já que está um pouco avançada a hora, daqui a pouco a minha gurizada começa a gritar ali. Mas a gente também é fruto disso, né? Tanto eu quanto a Jaqueline fomos cotistas em alguma medida, né? Eu fui no mestrado, só pude fazer o mestrado com uma bolsa de ação afirmativa, a Jaque foi cotista, a gente teve auxílios de políticas públicas para fazer aquilo que a gente está fazendo hoje, que é dar a cara e falar, olha, nós mulheres negras podemos estar na universidade, podemos fazer pesquisa, merecemos estar aqui, né? E a gente está fazendo isso, a gente está abrindo um pouquinho disso, porque tem tantas pessoas aqui capazes e que precisam pressionar, porque essas políticas públicas não vão cair no colo, sabe? Pelo contrário, com esse Estado que a gente tem hoje, né, com esse governo que a gente tem hoje, é uma tendência de desmonte total. Então, saibam que sempre que tem uma noticiazinha, que tem alguma coisa falando em corte, em extinção de cargos, isso diz respeito a cada uma de vocês que está aqui e que sim tem direito de fazer um mestrado, de fazer uma graduação, de fazer um curso técnico, de fazer uma especialização no Brasil, fora do Brasil, enfim. E aí a gente tem que estar muito atenta a isso e não se acostumar com essa ideia de que a gente não pode, que a gente não merece. Eu queria só aproveitar e falar rapidinho, a Geminiana carente tomou o tempo todo, desculpa, porque isso que você trouxe foi muito importante tudo, e também eu acho que gostaria de falar um pouco da minha história rápido, até como forma de honrar também o caminho que percorri até aqui, sabe? Faz muito tempo que eu não falo sobre isso, e de alguma forma, eu não sei, a gente estava conversando antes, eu fiquei até meio envergonhada, né? Falei, ai meu Deus, não sei se eu vou querer falar da minha história, da minha trajetória. E eu acho que existe algo também que faz com que depois a gente, não é vergonha do caminho, mas porque a gente fique um pouco tímida de contar, né? Mas, bem resumidamente, eu fui estudante de escola pública, e a gente sabe que bom, eu fui estudante de escolas públicas não muito reconhecidas aqui, né? Eu estudei basicamente eu não sei nem se Seminorte pode ser considerada como Taguatinga, não sei se vocês conhecem, mas ali, né, na Tailândia, divisa de Taguatinga com Ceilândia. E na minha família, na minha escola, no meu bairro, desculpa, engasguei, não havia casos de pessoas que tinham entrado na universidade. Na verdade, a universidade era um lugar mítico, assim, né? Nunca tinha chegado perto da universidade fisicamente, nunca pisei na universidade, né? Sabia de histórias, como uma lenda da cidade, né? Enfim. E por causa... Depois eu consegui fazer um curso técnico e tudo mais, não entrei na universidade logo depois, eu entrei já quando... Para algumas pessoas é um pouquinho mais tarde, né? Porque algumas pessoas já é destino manifesto. Você sai do ensino médio, você vai para a universidade, não foi meu caso. Eu fui entrar na universidade depois dos 22, fui cotista, fui bolsista permanência. Sempre tive uma crença de que eu não era inteligente o suficiente para estar ali, que eu fosse merecedora de alguma forma de estar ali. Houve toda uma estrutura que até hoje é difícil para mim entender que eu sou sim merecedora, que eu sim fiz um bom trabalho, que eu faço ainda, né? E de uma própria universidade que abriu dois mundos para mim, um mundo de possibilidades, minha vida mudou muito depois disso, né? Ampliou bastante, mas por outro lado eu também me senti muito oprimida, né? Não foi na universidade em que eu encontrei forças políticas de me declarar negra com orgulho, foi depois, sabe? Consegui fazer uma pós-graduação, um mestrado, estou no doutorado, e tudo isso eu só falo porque acho que é importante a gente pensar que há mesmo uma estrutura que nos quer longe, né? Que não é só que essa ideia de nos colocar para baixo, de nos colocar como não merecedor, faz com que crie também baixem a nossa autoestima e o sentimento de pertencimento ali.
E aí eu me coloco, assim como a Anisélia colocou, como que minha prática docente agora precisa necessariamente ser voltada numa luta antirracista, porque é onde eu entendo que é possível uma transformação social. E não é só porque eu entendo, né? Mas porque realmente é o que a gente, depois das explicações de tantos teóricos, a gente percebe que realmente é o que fortalece a nossa base social, né? A questão do negro e da negra no Brasil não é uma questão de dinheiro apenas. É claro que isso ajuda muito, né, a mudança de classe e o melhoramento financeiro, mas não é uma questão só de dinheiro. Mesmo depois de pessoas negras conseguem vencer, né, nessa luta do dinheiro, se tornar pessoas com, sei lá, o próprio Neymar, né, que tem muito dinheiro, não exime de eventualmente ele ser vítima do racismo, né? Teve alguém que perguntou sobre como se identificar negra, não sabe o que é. Essa é uma questão muito pessoal e, como a própria Nilzélia falou, é uma questão de identidade, né? Eu acho que a gente precisa pensar em como essa questão de raça tem nos atravessado, em quais lugares a questão de raça te colocou. Esse é um exame muito, muito pessoal, muito individual, mas como é que raça te atravessou na vida até então, né? Nos lugares onde você esteve, na sua família. E tentar não confundir raça com classe também, porque muitas vezes a gente associa, porque as pessoas negras são colocadas em situação de desprivilégio econômico mesmo, mas há pessoas brancas também que estão nesse lugar. Silvia Almeida fala disso, acho que é bom também procurar a pesquisadora Lia Weiner, que tem falado bastante sobre branquitude. Eu acho que é urgente que a gente fale sobre branquitude no Brasil. A gente tem muitos pesquisadores, até bem intencionados brancos, né, que falam sobre negritude, mas a gente precisa da população branca também falando sobre a branquitude, o lugar dos brancos, para que a gente consiga entender qual é esse lugar que a gente está ocupando também, né? Porque se a gente pensa que raça é só negro e indígena, a gente pensa que é um problema só nosso, né? Não é um problema, quer dizer, só nosso assim, só um problema de negros e indígenas, e não um problema da população, né? Já que a gente enxerga esses grupos como minoria social, né? Não numérica, porque a maioria é numérica. Acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se a gente vai... Bom, pessoal, valorizando as pessoas que ainda estão aqui, que é um quórum bom, né, considerando que a gente ultrapassou bastante o horário e teve essa situação que a subestação da SEB explodiu, um transformador lá em São Sebastião. Inclusive, foi uma coisa que me fez assim, estremecer, porque eu fiquei pensando não só no evento de hoje, mas em todas as atividades que estão programadas para amanhã, que são as oficinas das nossas estudantes da graduação, as professoras em formação, e na semana que vem, porque a gente não sabe até quando que vai regularizar isso, né? Então, aí a gente tem toda a nossa atividade síncrona ou assíncrona feita com esses recursos, que, como a gente disse, são bancados pelo nosso próprio bolso, né? A gente faz milagre. Bom, então, fazendo jus às pessoas que ainda estão aqui, eu queria ver se alguém tem alguma outra pergunta que gostaria de fazer para a gente encerrar com mais dinamismo, assim. Falaram sobre a questão das palavras, né, do preto, do negro. Não? A Nilzélia respondeu até essa parte, eu acho. Eu tô só resgatando assim, o que foi perguntado, ver se mais alguém tem alguma dúvida. Bom, gente, então eu vou fazer uma última pergunta para vocês, que é uma coisa que me inquieta muito, que é qual é o papel da população negra na luta racial, na luta antirracista? Eu respondo? Ô, Nilzélia. A gente faz junto, né? Eu acho que o papel da pessoa branca ou não negra na luta antirracista é muito, de alguma forma, parecida com o papel do homem na luta antimachista também. Disso, né, de não roubar protagonismo, de permitir espaço para que as pessoas negras, né, colocado, né, as pessoas negras já estão incluindo o indígena, possam falar por si,
valorizar a produção de conhecimento dessas pessoas. E, além de tudo, que eu acho que é um ponto muito importante, é conversar com seus pares não negros também sobre isso, porque assim como os homens só escutam homens, brancos só escutam brancos também. Infelizmente, quando uma pessoa negra fala sobre racismo no país, tem sido colocado muito como mimimi, né? Como esse lugar de choro e tudo, e não como realmente uma produção científica muito bem elaborada. Então, o lugar da pessoa branca na luta antirracista é assim. E eu acho que a própria Lia Weiner, ela apresenta um lugar que eu falei dela aqui agora, ela apresenta um lugar de muita importância na luta antirracista, sabe? É uma pesquisadora branca, e ela até contou uma vez a história dela, que é engraçada, porque ela é casada com um homem negro, então ela é mãe de uma criança negra, e ela, preocupada, achou que tinha que contribuir, né, na luta antirracista, e começou a falar sobre negritude. Aí as pessoas chegaram e falaram assim, peraí, Lia, não, né, não vai falar sobre negritude. A gente tem pessoas aí para falar sobre negritude. Vai pensar na sua branquitude. E aí, então, a Lia começou a trabalhar sobre branquitude, e a contribuição dela é muito importante. Muito mesmo, e eu acho que ela faz essa contribuição na luta antirracista de uma forma muito bacana. Nesse sentido, estou falando sem conhecer ela pessoalmente também, né? Isso é no nível acadêmico, porque às vezes parece que eu estou na Lia como se eu conhecesse a Lia, não é? Mas, e aí quando eu falo também comparando a luta precisando de pessoas brancas, a gente precisa realmente das pessoas brancas na luta antirracista. Quando eu comparei com o feminismo, eu quero comparar com o feminismo, principalmente o feminismo negro, que reconhece a importância do homem na luta, porque se a gente fala, né, se a gente reconhece que as mulheres negras são as mais submetidas à violência de gênero, no sentido que também são as que mais vão morrer por causa da justiça reprodutiva, por causa do aborto inseguro, por causa da violência obstétrica, por causa de várias formas em que seus corpos são proibidos de reproduzir. Por exemplo, os filhos das mulheres negras não são os filhos que são desejados pela sociedade, né? Porque acredita-se, como a Neusélia falou, que são os possíveis marginais. A gente teve, inclusive, o pastor... como é que é o nome do dono da Record? Aí? Gente, que bom que eu esqueci o nome dessas pessoas. Edir Macedo. O Edir Macedo já falou publicamente que ele é favorável ao aborto. Aí a gente se assusta. Opa! O Edir Macedo favorável ao aborto, ele diz, porque assim as mulheres param de ter futuros marginais, né? Ou seja, é uma fala extremamente racista. A gente pode ter uma outra discussão sobre aborto mais profunda, inclusive é um tema de pesquisa, justiça reprodutiva, mas aí você vê que o que está por trás da proibição do aborto é um problema de racismo, né? Porque a gente sabe que as pessoas que vão morrer por causa do aborto clandestino são as mulheres negras, porque as mulheres brancas têm acesso à informação, a dinheiro, a médicos, que as mulheres negras não têm. E quando as mulheres negras decidem ter seus filhos, são elas que são vítimas de uma outra violência também, que é a esterilização involuntária, né? Que vão fazer um parto e saem de lá com uma vasectomia de homem, com uma... Como é que é o nome, gente? Eu acabei de esquecer. Vasectomia de homem, né? Laqueadura. Como? Laqueadura. Saem do parto com uma laqueadura. São as mulheres que passam pela laqueadura forçada sem saber se é do seu interesse deixar de ter filho naquele momento. São as mulheres que a gente fala, meu Deus, já vem outro filho, não tem nem condição de criar um, vai criar 2, vai criar 3. Mas as mulheres brancas, assim que casam, e aí, quando é que vem o primeiro filho? Né? E aí? Então, são os filhos que são mais desejados. E aí, eu falo isso porque as mulheres negras são colocadas ainda sobre uma outra violência do Estado, que é os seus filhos não são bem-vindos e logo, em breve, serão eles que serão mortos pelo genocídio contra os jovens negros. Então, quando a gente fala que a gente tem a polícia que mais mata no mundo e as mortes são de homens negros, a gente fala que as mulheres negras estão sofrendo 2 tipos de violência. As violências que são colocadas para elas e as violências que são colocadas para os seus filhos. Né? De que você vê o seu filho pequenininho e que você ama, que você acha doce, mas que você sabe que daqui a pouco vai ser um corpo indesejado na sociedade, que ele vai começar a assustar as pessoas só por estar brincando na rua sem camisa, jogando bola, ou só por vestir uma roupa
não pode usar qualquer roupa, não pode sair com qualquer pessoa, não pode andar de qualquer jeito. Então, as mulheres negras são atingidas duplamente pelo Estado nesse sentido. Então, a gente precisa, sim, colocar nas nossas pautas o cuidado com os homens, principalmente os homens negros, né? O feminismo negro, as pautas dos feminismos negros no Brasil e no mundo, elas sempre caminharam juntos dentro do movimento negro. O movimento negro e o movimento feminista negro, eles estavam juntos, né? A partir do momento só em que as mulheres negras se deram conta de que havia um sistema que beneficiava os homens negros de maneira diferente das delas, por exemplo, a permissão do estudo, a permissão em certos trabalhos, ou a permissão ao voto, inicialmente, que não era dada para as mulheres negras, e logo depois as mulheres brancas também, que ocupam outros lugares. Então é isso, assim, é abraçar os homens, assim como abraçar as pessoas brancas, mas que cada um saiba o seu lugar na luta, né? Sem silenciar, e entender que existem outros... Porque, assim, quando a gente fala em luta, eu penso muito num campo de batalha. E para existir um campo de batalha, precisa de muitas frentes. Existe a frente que vai lá mesmo com as armas, existe a frente da estratégia, existe a frente das negociações políticas. Então, a gente precisa entender quais são esses lugares que a gente vai estar. Então, assim, se a pessoa não é uma pessoa negra, talvez a frente dela seja negociar com as pessoas brancas, a política com as pessoas brancas, a política tirar outras pessoas brancas que não estão ainda nesse lugar de desconstrução que ela está, do lugar de conforto, né? Abalar essa estrutura, abalar a estrutura da branquitude, né? E pegando o gancho, já que no caso da escola, da universidade, do centro de pesquisa, enegrecer o currículo, né? Então, é um papel importante das pessoas brancas trazerem autores e autoras negras para a sala de aula, debater, mostrar uma outra África, como o Kabengele traz para a gente, enfim, né? Trazer essas imagens que são bem fundamentais e que está ao alcance de todo mundo. E tomar cuidado também com isso que você falou, né? De não virar uma coisa meio sádica, né? Porque muitas vezes é colocado ali o sofrimento, e aí parece que existe quase um sadismo em mostrar o quanto as pessoas negras sofrem. Mas é preciso mostrar o quanto de produção intelectual, de grande complexidade e outras tantas formas, né? De pessoas negras. Porque, assim, se a gente fala da luta feminista, as mulheres negras estão na luta feminista há muito tempo também, né? Então, elas estão lutando por educação desde a época da escravidão, elas estão lutando por direito reprodutivo, que eu estou falando de escravidão porque eu estou pensando na colonialidade como um marcador do problema do machismo, né? Então, elas estão lutando pela justiça reprodutiva desde aquela época, elas estão lutando por condições de letramento, por condições de trabalho, por condições de bem viver há muito tempo, né? As mulheres negras estão organizadas há muito tempo, seja nas suas confrarias, nas irmandades, nas religiões. A gente tem religiões afro-brasileiras de líderes mulheres, né? As mulheres exercem um papel muito fundamental e importante dentro dessas religiões. As mulheres participaram como tradutoras, negociadoras, né? Organizadoras de muitas revoluções que tiveram no solo brasileiro. É importante a gente conhecer as revoluções, reconhecer as revoluções dos malês, que foi altamente complexa, que envolveu níveis de letramento muito complexos, de escrita em árabe, mas de um idioma que não era árabe, sabe? Tudo isso é de pensar, né, nas pessoas negras como estrategistas, como artistas, como linguistas, como filósofos, como produtores mesmo, né? Eu acho que isso tudo também é importante de ser reforçado, para que, inclusive, se reconheça o orgulho de pertencer a tudo isso, né? E não uma luta do tipo dicotômica, preto legal, branco mal e só isso, né? Acabou aí, é uma questão muito mais complexa. Se vocês deixarem, eu vou, viu? Não, foi maravilhoso e eu acho que o papel central, e eu falo como uma pessoa que tomou a dimensão da racialidade desde muito, muito jovem, mesmo vivendo no Brasil, porque eu estudava numa escola europeia.
Então, eu era um corpo marcado naquele espaço e sempre fui, dos 6 aos 18 anos, né? Então, quando eu fui para o mundo, que aí eu comecei a observar que o tipo de situações que estavam postas ali tinham a ver com xenofobia, com a racialização de um corpo indígena, vamos dizer assim, ou de origem indígena. E isso sempre me atravessou muito e sempre me inquietou muito, mas eu só tomei ciência, aprendi a olhar para isso, dar nome para isso, com as mestras e mestres intelectuais da negritude, com os quais eu pude aprender muito. Então, foi fundamental, e aí quando a gente fala de escurecer o currículo, escurecer as nossas práticas também dentro do âmbito escolar, é fundamental, porque por outras, quando a gente fala dos saberes, né, você falou muito bem do epistemicídio, quando a gente fala então de uma ecologia dos saberes, uma ecologia de epistemologias, a gente consegue finalmente ver coisas e dar nome para essas coisas e, ao nomeá-las, poder superá-las, né? É claro que é uma visão bastante otimista, bastante freiriana, bastante romântica, mas é assim que eu sinto mesmo, e eu agradeço imensamente a vocês e peço licença cada vez para poder estar na presença e aprendendo com vocês, porque eu sei da força da ancestralidade que vocês carregam. E isso é muito potente, isso é muito bonito, e eu fico extremamente honrada de saber que no meu tempo histórico eu tenho muitos mais colegas de trabalho negros e negras que eu tive professores ao longo de toda a minha formação. Então isso para mim é muito potente e me engrandece muito, e tanto que eu fiz muita questão que vocês estivessem aqui por isso. Assim, eu sei que tá todo mundo muito cansado, muito extenuado, mas assim enriquece demais. E enriquece não de uma maneira de apropriação, mas uma maneira de reverência, né? Então é isso que eu queria dizer. Agradecer muito, muito, muito ao NEABI pela participação no nosso evento e por todas essas atividades transversais que dialogam centralmente com a questão do feminismo, com a questão da superação das desigualdades, todas elas, né? Porque, afinal de contas, não seremos se todas não formos juntas, né? Só seremos livres quando todas formos libertas. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar, costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar, e esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar, e esse mistério estará